Boa noite, meus amores. Peço perdão pelo atraso. Estava lá com o pessoal de questão de humanas, acertando algumas aulas especiais para vocês. Simulados e aulas especiais. Vai rolar uma. Já estou adiantando para vocês, tá? Vai rolar uma aula especial em que a gente vai resolver questões de humanas. Na verdade, eu vou responder questões de humanas e eles vão comentar caso eu acerte ou caso eu erre as questões. A gente fez isso ano passado, foi muito divertido e a gente vai fazer de novo. Essa aula é o que eu chamo de gabaritation. O evento é gabaritation. Só que vai ser com a lógica do evento deles, em que eles fazem um simulado e depois do simulado tem as mais pedidas, que são as questões que a galera teve mais dificuldade. Aí eles vão levar uma parte dessas questões para a nossa aula do gabaritation e eu vou ter que responder e errando tem prenda. Enfim, vai ser muito divertido. É uma aula divertida e com conteúdo. Então, esperem, vai rolar em abril, beleza? Não, é em março. Abril ou maio vai ser o simulado. Essa aula vai ser agora em março já, dia 21, se eu não me engano. Já estou adiantando para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer a análise do tema. A gente ficou ontem analisando muito, estudando muito a competência 5. Também fizemos a oficina de argumentação. A gente aprendeu duas técnicas do 30 linhas, que na verdade uma não é uma técnica nossa, é uma lógica de argumentação, que é a lógica linear, e a técnica OPQ, que é nossa. Aí não deu tempo da gente fazer a análise do tema, que é da página 26, que é o primeiro tema que começa a parte de temas, né? Tem aqui temas do Enem, que é a página 25. Não fiz com vocês ainda isso, não lembro de ter feito. Vou fazer depois para encerrar o livro. E aí o primeiro tema é o tema do Enem 2025, a reaplicação, famosa prova PPL ou terceira aplicação. Bem recente, ano passado, 2025. E tem algumas mudanças nesse tema. Por exemplo, a parte do tema, com a frase do tema, aparece aqui em cima. Geralmente é embaixo. E dessa vez eles colocaram em cima. Outra mudança é que tem vários textos motivadores. Essa coletânea veio com um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis textos motivadores, velho. Muito grande. Não é comum, tá? Eu já falei para vocês, né, quando a gente estudou sobre leitura de coletânea. É mais comum quatro textos motivadores, cinco textos motivadores, seis, sete é muito incomum. Então eu resolvi colocar esse porque mostra uma mudança na prova. E é uma mudança que não é só sobre os tipos de temas, porque não muda muito, né? Apesar de ter tido palavras diferentes, né? Perspectivas aparecendo no ano passado, nunca tinha aparecido essa palavra, mas também sobre como eles organizam a prova. Então, a gente vai ter nesse primeiro momento do 30 linhas, nesse módulo básico, muito sobre o diagnóstico do que é a prova do Enem. Me confirma como é que está o áudio, me confirma como é que está a imagem, se vocês estão conseguindo enxergar a imagem direitinho, a imagem do tablet, o som, tudo ok? Beleza. Lembrando, se vocês sentirem que está travando, ou a imagem ou o áudio, por favor, comenta logo, viu? Se sentir que travou um pouquinho, já avisa logo, que a gente já vai ajeitando. Beleza, vamos lá.
Vou começar, tá bom? Já coloquei para gravar, já, tudo certo. A aula de ontem eu não consegui editar. Eu consegui baixar para jogar no YouTube e poder editar. Então, provavelmente eu vou editar antes de assistir o BBB. Hoje tem eliminação e eu acho que vai sair o Babu, tá? E aí é isso. Então, antes do BBB eu edito e coloco na plataforma. Vamos lá. Vou fazer uma análise breve, não vai ser uma aula longa. Eu só deixei para hoje porque eu acho que vai ser mais tranquilo para analisar com calma. Ontem ia ser uma loucura da peste, né? Inclusive, talvez você que esteja assistindo essa aula gravada seja da turma Power. E aí, talvez, tá? Tô já adiantando isso porque houve alguns problemas de áudio lá na sala do Gian quando a gente gravou essa aula para a turma Power. Aí, dependendo de como acontecer, eu coloco essa aula também para a turma Power. Então, não estranhe o ambiente, tá? Que o ambiente da Turma Power é na sala do Jean Brito, lá do Biologia na Veia. Mas se você estiver assistindo, é porque eu achei que a configuração da aula ficou mais interessante do que a que eu gravei no começo do ano. A Turma Power fez esse tema, mas esse tema foi o primeiro tema do curso no ano. Então eu abri o curso da Turma Power com esse tema, que eu acho que não é que seja mais complicado, mais difícil, mas eu acho que a sequência que eu fiz para a Turma Power, ele era imprescindível para começar o ano. E aí a Turma Light às vezes vai fazer os mesmos temas que a Turma Power. Não quer dizer que a aula vai ser a mesma, entende? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes vocês vão conversar com amigos seus que são da Turma Power, aí vão pensar, pô, eu estou fazendo o mesmo tema que o aluno da Turma Power, mas eu sou Turma Light, como assim, Bruninho? Mas a abordagem e a forma de cobrar o tema é diferente, entendeu? As exigências que eu faço, a curadoria que eu faço nem sempre é igual. Vamos lá, tema de hoje. A idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância. Primeiro elemento importante, idade mínima. E aí, quando você pensa idade mínima, isso aqui é muito questão legislativa, né? Você pensa isso muito como uma questão legal, legislativa, e isso provavelmente vai aparecer como texto motivador, ou com a CF 88, ou com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o aluno que foi para a prova só com essas referências, ele provavelmente vai ter uma dificuldade maior, porque isso é clássico de aparecer na coletânea, é clássico de aparecer no texto motivador. Questões legislativas é muito, muito fácil de aparecer. Aí já fica aí a observação, tá? Se você gosta de repertórios com legislação, é preciso ter mais atenção, porque pode ser que você vá para a prova com uma informação que já vai aparecer na coletânea. É chato isso, né? Limita você. Trabalho como forma de proteção. Vamos lá, vamos voltar para o trabalho aqui. Trabalho, o campo semântico de trabalho não é da infância, né? Trabalho, a gente associa à vida adulta. Concorda, meus amores? Não faz sentido para a gente hoje, depois de todo o avanço legislativo, ficar pensando na infância como, desculpa, no trabalho como uma vida da infância. Proteção e infância, a gente vai ter que analisar esses dois juntos. Por que a infância tem que ser protegida? Porque é um grupo vulnerável. Grupo vulnerável. E por que é um grupo vulnerável? Quem me ajuda aqui a analisar isso aqui? Por que é considerado um grupo vulnerável? Porque a criança é considerada um grupo vulnerável.
Sei que tem pouca gente aqui no ao vivo, porque é uma aula no horário alternativo, mas vão participar também, tá? Porque depende dos pais. Não só porque depende dos pais, né? Mas faz sentido, beleza. Depende de outras pessoas. Exato. Mas por que depende de outras pessoas? Entenda que eu estou fazendo muitas perguntas porque faz sentido o que vocês estão falando, mas ainda não tem a resposta. Exato, porque não tem autonomia. Essa é a resposta. Perfeito. Não tem autonomia. Primeiro ponto. É vulnerável porque não tem autonomia, então depende de outras pessoas. Mas essa palavra autonomia é muito importante. E ainda estão em desenvolvimento. Então, ainda em desenvolvimento é outro fator importantíssimo para essa resposta. Aí veja que para a argumentação funcionar, você não precisa de grandes informações. As informações só precisam convencer. E nem sempre o que convence mais é o mais extraordinário. Às vezes, uma argumentação super simples, mas muito amarrada, igual eu falei ontem na parte da aula sobre linearidade, a argumentação linear, quando você tem tudo muito encaixado, amarrado, com vários ganchos entre os argumentos, pode ser que nem seja uma argumentação tão extraordinária, mas como está tudo encaixado, convence. E no final das contas, o que a gente quer é convencer. A gente não quer impactar. A gente não quer sair como um grande intelectual. Se acontecer, viva. Se não acontecer, o importante é convencer. E para convencer, com argumentos simples, porém encadeados, eu consigo. Ainda em desenvolvimento. Isso aqui vai aparecer na tua redação. Esse argumento, essa sequência, pode aparecer tranquilamente na tua redação. Faz muito sentido. Grupo vulnerável, não tem autonomia e ainda está em desenvolvimento. Vamos lá, não acabei, calma, não acabei, tem muita informação. O que significa esse desenvolvimento? Quais tipos de desenvolvimento para vocês são mais importantes para a criança? Bora. Quais tipos de desenvolvimento? Vamos listar pelo menos dois: mental e físico, psicológico, beleza? Então, eu vou resumir em desenvolvimento psicológico barra mental. E isso tem a ver com saúde, não é isso? Muito ligado à saúde. Intelectual barra cognitivo. E isso está mais no campo da educação, certo? E qual outro? E fala só mais um. Poderia relacionar também ao fato de que ainda estão aprendendo como o mundo funciona. Beleza, entra nessa questão intelectual. Pode entrar tranquilo na questão intelectual. Fala outro desenvolvimento. Veja imagens. Uma criança brincando, uma criança conversando, uma criança estudando, uma criança comendo, motora. Perfeito. Desenvolvimento motor. Eu poderia listar aqui um quarto, que é social, que é a questão da convivência, não é isso? Motor está muito ligado a quê? Para criança, brincadeiras, não é isso? Aquelas brincadeiras que a gente faz que são super bobas de encaixar coisas, né? Encaixar uma coisa na outra, pular e andar, jogar bola, brincar, de diversas formas e com diversos tipos de arranjos, né? Com muitas pessoas, com poucas pessoas, individualmente, né? Brincadeira é muito importante para esse desenvolvimento, não só motor, mas também intelectual, porque você aprende regras, então a lógica das regras dentro dos jogos.
psicológica e mental, porque você desenvolve a tua percepção sobre a sociedade e você. Então, é um desenvolvimento socioemocional. Você aprender a perder, você aprender a ganhar, porque tem que se aprender, tem que haver esse aprendizado sobre ganhar também. E tem que aprender a perder. Então, essa questão socioemocional é muito importante. Aqui tem a ver com convivência. Então, veja, olha que doideira. A gente tem que desenvolver inúmeros, inúmeras habilidades e competências nas crianças, concorda? Aí eu tiro essa possibilidade ao colocá-las no mundo do trabalho. Elas vão desenvolver um monte de coisa, provavelmente, trabalhando provavelmente. Mas como é limitado, porque ela não tem experiência de vida, ela não é um adulto, os trabalhos serão limitados. Não tem como você desenvolver. Mesmo que você diga, ah, mas ela não vai perder muita coisa não trabalhando, ela vai se desenvolver também. Tudo bem, ela pode até se desenvolver, mas não como deveria. Ela vai se desenvolver precocemente. E essa ideia da adultização, do amadurecimento precoce, é muito importante para o tema de hoje. Perfeito? Então, se eu tiro a criança dessa possibilidade de, por exemplo, só se preocupar em brincar e estudar e a conviver com os outros para conquistar qualidade de vida naquele processo em que ela está vivendo, que é a infância, eu faço ela amadurecer antes do tempo. E veja que eu não li nenhum texto motivador. Isso aqui é só com base no que a gente conhece sobre a infância, no que a gente tem de ideias sobre a infância. E olha o tanto de informação que a gente já tem. Então, a criança, aqui nesse momento, quando eu ligo ela ao âmbito laboral, eu trago essa ideia de adultização. Adultização ou amadurecimento precoce. É óbvio que isso vai ter problemas, que isso vai desencadear problemas na criança, porque é precoce, ou seja, antes do tempo. O problema, então, é isso acontecer antes do tempo. Antes do tempo adequado. Antes do tempo adequado. Apropriado. Vamos lá. Um pouquinho de história. Um pouquinho de história, tá? O mundo sempre tratou a criança como criança? Respondam sempre, tá? O mundo sempre tratou a criança como criança? Não. Não, na Revolução Industrial muitas delas trabalhavam. Beleza. Mas por que não considerar uma criança uma criança? A categoria criança não era considerada. Por quê? Porque a galera não conseguia considerar a criança. Falta de direitos. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. O problema, então, da criança, vamos para a história, tá? Tá uma bagaceira da peste aqui, nesse começo, porque eu não estou usando uma folha extra, eu estou fingindo como se fosse a prova do Enem, em que eu vou rabiscar pra caramba, puxar a seta, escrever um monte de coisa, eu estou fingindo como se fosse a prova do Enem aqui, beleza? Mas quem tiver aí com um caderninho, uma folhinha extra, bota aí, tá? Então, uma análise histórica rápida nos faz lembrar que a criança nem sempre foi vista como criança.
A criança, vamos colocar aqui idade média, né? Idade média, antes dessa ideia do que é modernidade, né? A criança era vista como um mini adulto. Era vista como um mini adulto. A única diferença é que ela era pequena e não tinha ainda se desenvolvido plenamente. E era considerada um mini adulto porque não existia ainda uma compreensão da diferença entre vida adulta e vida infantil. E essa compreensão só muda com a garantia de direitos para o grupo específico crianças. Isso só muda com a compreensão da importância de direitos específicos para as crianças. É por isso que eu comecei a aula falando da Constituição Federal e do ECA. Essa ideia medieval foi carregada durante muito tempo. E aí vocês vieram para uma história mais recente, que é a Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial tem uma questãozinha que vai além dessa ideia de que a criança é vista como um mini adulto. Na Revolução Industrial, o problema é a mão de obra. Então vamos lá, outra questão histórica, né? Que vocês inseriram aí, Revolução Industrial. Preste atenção que a gente já está construindo uma redação tranquilamente aqui, viu? Você já está chegando a um projeto de texto com essas informações. Quando a gente lê o texto motivador, aí vai ampliar ainda mais. Mas, por exemplo, repertório já está acontecendo. As crianças formavam a mão de obra das fábricas. No Brasil especificamente, no Brasil especificamente, foi tardia essa revolução, não é? Não aconteceu na mesma época que na Inglaterra. No Brasil, a industrialização foi tardia. Aí, veja só, olha que loucura, tá? Brasil, industrialização tardia, pós-abolição da escravidão. Qual é o problema? Eu não tenho mais como. Eita, voltei. Eu não tenho mais como escravizar os negros, eu não tenho mais como escravizar essa população especificamente, então quem que eu vou escravizar? Quem que eu vou colocar para trabalhar? As crianças. Então, de novo, eu volto para uma análise sobre a história do Brasil, especificamente o momento da escravidão ou do pós-abolição. Pós-abolição, crianças ocuparam postos, vou colocar postos não, eu vou colocar, ocuparam postos de trabalho. Irmão, isso é bizarro, velho.
O que a história do Brasil nos conta sobre a infância, velho? Galera, o que a história do Brasil nos conta sobre a infância? O que a história do Brasil nos conta sobre a infância é que, na ausência agora de uma mão de obra escravizada, eu coloquei as crianças para trabalharem. Mas lembre que o nosso método nunca para onde você já achou que está bom, porque sempre é possível melhorar o argumento. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de criança, qual grupo de crianças, qual grupo de crianças mais sofreu com esse trabalho no pós-abolição? Quem mais sofreu com isso? Crianças pobres e crianças negras. Vocês estão entendendo a porrada que está sendo já essa análise? E a gente nem leu nenhum texto motivador ainda, mas tranquilamente tu já tem um parágrafo pronto, pô. Qual vai ser o teu parágrafo? A história do Brasil nos conta que a infância não foi protegida e que algumas parcelas populacionais continuam desprotegidas ainda hoje. Quem mais sofre? Pessoas pobres e negras, no caso especificamente crianças pobres e crianças negras. Essa porrada é absurda, pô. Essa porrada é absurda. Crianças negras e pobres. A criança rica não sofreu com isso. A criança rica foi estudar na Europa, foi se formar em direito, foi se formar em medicina, entende? Então vamos lá, vou deixar bem claro de novo, tá? Qual vai ser o teu parágrafo? De certeza, um parágrafo histórico em que você mostra o que aconteceu no passado, no pós-abolição. O Brasil, quando não havia direitos para as crianças, colocou-as para trabalhar no lugar dos negros escravizados, porque agora era proibido escravizar pessoas negras, mas as crianças não tinham direito algum. Então, na ausência de direito, as crianças começaram a trabalhar. Aí, meu irmão, essa porrada aqui tá frenética, tá? Frenética. Capitães de areia, não sei, porque no caso você está considerando que eles estão trabalhando, mas eles vivem na marginalidade. Então, eu não sei como é que você encaixaria capitães de areia. Fala um pouquinho mais para mim, tá? Pronto, o que que vocês vão fazer agora? Deixa eu ver quem é que tá online aqui. Andréia, Eduarda, João Arthur, João Machado, Laís Braga, Laura Maria, Letícia Barbosa, Miguel Cauã, Sara Vasconcelos. Vocês vão ler o texto motivador agora, toda a coletânea, os 7 textos motivadores, 6 textos motivadores, e vocês vão tentar encontrar novas informações e confirmar essas informações que a gente já tem. Beleza? De novo, duas coisas. Confirmar o que a gente já tem, o que a gente já sabe, e encontrar novas informações. Perfeito? Mas já sabemos que a gente tem aqui um ótimo caminho histórico para colocar na nossa redação, com o repertório e a argumentação pronta já. Mas óbvio que não precisa ficar só nisso, a gente pode ir para outros caminhos, ou mais legislativo, ou mais cultural, ou mais econômico, ou mais educacional. Isso é que importa para mim, é que vocês encontrem agora novas informações e confirmem as que a gente já tem. Então, valendo, vocês terão 15 minutos, não são 10 não, são 15 minutos, porque eu quero sim novas informações. Eu quero sim uma nova análise para a gente complementar a que a gente já tem. Fechado? Eu entreguei muita coisa já, a gente já fritou muito, agora eu preciso de novas informações. Então, valendo, são 7h20, 7h35 eu encerro e a gente volta a debater para fechar o projeto. Pode ser, meus amores? Confirmem para mim. É, Miguel, eu acho que Capitães de Areia não dá não, pô, porque Capitães de Areia não é sobre trabalho, entendeu? É sobre marginalização, exclusão. Pode até ser trabalho, mas é um trabalho marginal.
É um trabalho que envolve criminalidade ou talvez um trabalho muito informal, precarizado. Assim, eu não lembro de fatos no livro que deixem claro que eles trabalhavam. Eu lembro muito da questão da marginalidade. Então, eles viviam de furtos, assaltos, coisas do tipo. Eu não li esse livro, tá? Eu sei o básico sobre esse livro, mas eu não lembro desse trabalho informal, não. Beleza, Miguel. Então é melhor não ir por esse caminho. Mas tem o Oliver Twist. Oliver Twist é bem legal, porque o Oliver Twist ele tem a ver com o trabalho precarizado, porque as crianças vão para as ruas para trabalhar, mas é trabalhar como lavador de carro, para cantar na rua para as pessoas pagarem ali um trocado. Em Oliver Twist existe, tá ligado? O aliciamento de menores para o trabalho infantil. Vamos lá. Eu vou ler com vocês e aí vocês vão me dizendo o que pensou, o que não pensou, o que eu deixei passar, o que você acha que é interessante, o que não é, porque a gente precisa sair daqui com um projeto de pelo menos duas teses e dois repertórios, não é isso? Então vamos. Texto motivador um. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, às crianças e adolescentes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Vamos lá, tem muitas informações interessantes aqui e eu vou começar pela oportunidade. Oportunidades e facilidades. Não foi mencionada aqui a questão educacional, mas eu tenho certeza que vocês pensaram nisso. Talvez não nesse texto motivador especificamente, mas em algum outro momento. E aí aqui, principalmente em oportunidades, a questão educacional. Não é só a questão educacional, eu estou fazendo, tentando encontrar novas informações, né? Uma nova informação que a gente não cumpriu foi a educação. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Isso a gente já tinha falado do desenvolvimento. A novidade é liberdade e dignidade. Liberdade é muito filosófico, é preciso ter cuidado para não fazer uma argumentação filosófica também. Dignidade é filosófico, mas está mais próximo de uma palavra do tema, que é proteção. Toda vez o método 30 linhas vai pensar em dignidade como uma proteção do indivíduo. Aí eu pergunto a vocês, tem como, por exemplo, uma criança dizer que tem a dignidade garantida se, por exemplo, ela trabalha na lavoura? Não tem. Tem como você dizer que uma criança tem dignidade ou tem a dignidade garantida se ela trabalha de empregada doméstica? Não tem, concorda? Então, essa questão da dignidade para a gente vai ser muito importante. É um conceito que vai voltar com certeza. Texto 2. Número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, em milhão de pessoas. Vamos lá. Meninos, 63,8%. Meninas, 36,2%. Dados de 2023, né?
Em 2016, 2 milhões e um pouquinho. 2017, 18, 19, vai baixando, né? Vai baixando, graças a Deus. Aí bateu a pandemia. O IBGE interrompeu a coleta dessas estatísticas devido à pandemia. Então não tem como a gente saber o que aconteceu na pandemia. 22 subiu, tá vendo? Ó? Tava descendo, pandemia, subiu. Aí voltou a descer em 2023. E voltou a descer menos do que em 2019. Voltou a descer mais, né? Voltou a descer mais do que em 2019. Ou seja, está tendo avanço. Está tendo avanço nessa proteção da criança no Brasil. Aqui nós temos meninos, 63,8 e 36,2 para meninas. Fazendo esse recorte de gênero, que eu gosto bastante, e o Enem também gosta muito, a gente pode, por exemplo, fazer aqui uma referência a um outro tema do Enem, que é 2023, inclusive no mesmo ano disso aqui. Em 2023, o Enem cobrou o tema sobre trabalho de cuidado. O tema foi exatamente esse aqui, ó. Desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Aí, qual vai ser a nossa lógica aqui? Primeiro, essa técnica talvez eu não tenha falado com vocês sobre ainda, mas já adianto. A gente gosta muito de usar o que eu chamo de reciclagem de tema. Reciclagem de tema. Gosto muito, porque é importante para mostrar para você que tudo que você estuda foi armazenado e consegue ser reciclado, consegue ser reutilizado. Então, o tema que você estudou ou que você fez em 2023 pode servir como tese ou como argumento para um novo tema. Então, um tema reciclado serve como tese ou argumento para outro tema. E como usar esse aqui especificamente? Lembre que aqui nós temos a palavra mulher, que é o recorte, né? O recorte de gênero, e um tipo de trabalho específico, trabalho de cuidado. Vamos lá. Alguém aqui não sabe o que é trabalho de cuidado? O trabalho de cuidado, basicamente, aí eu vou puxar para cá, tá? Porque tem mais espaço. Nos textos motivadores de 2023, trabalho de cuidado foi entendido como, principalmente, trabalho doméstico e cuidador de idosos. Não é apenas isso, mas houve um enfoque maior nisso aqui. Meus amores, vamos lá, vamos analisar, para a gente já ter a segunda tese e o segundo repertório. No Brasil, quem é que cuida mais da casa? Quem é mais dono de casa, homem ou mulher?
mulher. Aí então, esse recorte desse tema é importante para a gente deixar claro que, numa situação de trabalho infantil, doméstico, quem será escolhido? Quem vai sofrer mais? A criança, mulher. Então, criança, mulher. Vamos lá. O que que, o que que isso abre de brecha para a gente analisar? Lembra, a nossa primeira perspectiva é uma perspectiva histórica. O que a história do Brasil nos conta sobre a infância? A história do Brasil nos conta que a infância não teve direitos garantidos e, nessa ausência de direitos, as crianças trabalharam e foram exploradas como uma forma de substituir a mão de obra escravizada pós a abolição da escravidão. A nossa segunda perspectiva vai ser mais o recorte de gênero para poder defender essa ideia de um sistema patriarcal machista. Então, nossa análise é o sistema patriarcal machista que faz mulheres, não só mulheres, mas no nosso recorte vai ser as mulheres, tá? Vão ser as mulheres, que faz mulheres sofrerem mais. E lembre, eu estou falando de crianças mulheres. Machismo e sofrimento. Aí eu pergunto a vocês, por que vai fazer sofrer mais? Porque senão pode parecer que isso aqui já se auto-explica. Ah, o machismo faz a mulher sofrer mais, mas faz a mulher sofrer mais por quê? Como é que você justifica isso? Se você não sustentar, vai parecer que você está usando essa informação só porque é meio que como um argumento já pronto, ou sei lá, tá no hype, sei lá, aquela questão da militância, então por si só já serve. Não, a gente vai ter que sustentar o nosso BO. E como é que você sustenta? Como é que você explica isso? Laís e comunidade do 30 linhas. Como é que você sustenta que a mulher sofre mais? Sobrecarga de funções, não porque a gente está falando de uma criança, então não é exatamente sobrecarga de funções. Ei, Laís, lembra, o tempo inteiro aqui, esse trabalho de cuidado realizado pela mulher é realizado pela mulher criança, porque é trabalho infantil. Lembre que o tema é trabalho infantil. A gente não está falando da mulher adulta, a gente não está falando da mulher adolescente, a gente está falando da mulher criança, a gente está falando da Mariazinha, que tem 10, 11 anos e trabalha como empregada doméstica. Entendeu? É, a gente está sempre trazendo para o nosso tema, e o nosso tema é sobre infância, tá? Não é sobrecarga de funções. Então, é por quê? Por que esse machismo, por que esse sistema patriarcal vai fazer mulheres sofrerem mais? Quando eu coloco a Mariazinha, porque geralmente a sociedade impõe papéis pré-definidos para as mulheres em geral. Exatamente, Miguel. Quando eu agora imponho à mulher o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, eu crio um sistema que coloca ela dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado. Eu imponho a ela o papel de cuidar, o papel do cuidado. E isso aqui, essa fala do Miguel é perfeita para a gente defender o que Simone de Beauvoir e Judith Butler defendem. Basicamente, o Miguel resumiu a ideia da Judith Butler ou da Simone de Beauvoir. A sociedade
impõe. Mas, ei, não é qualquer sociedade. Qual tipo de sociedade? Machista, patriarcal. Isso é importante. Nunca deixe de falar, porque senão vai virar um argumento vazio, um argumento frágil. Beleza? A sociedade machista impõe papéis pré-definidos. Caralho, buguei agora. Como é que escreve pré-definido? Não tem hífen mais não, acho. É, não tem não, gente. Não, não é nem separado. É tudo junto, pô. Tudo junto. Papéis pré-definidos aos gêneros. Que no caso aqui a gente tá falando da mulher. Então, ao gênero feminino é imposto o padrão ou a estrutura do cuidado. Não vou dizer estrutura, não. Vou repetir a palavra papel, tá? Para manter essa ideia do papel, do que você tem que realizar, do que você tem que executar, da sua tarefa, né? É imposto o papel de cuidadora. Essa ideia você pode usar como repertório também. E aí, por isso que eu estou dizendo que agora, nesse exato momento, a gente já está com duas teses e dois repertórios. Primeira tese, histórica, repertório, a própria história, que é sobre o pós-abolição e que o Brasil começou a usar a mão de obra infantil para substituir a mão de obra escrava. E a segunda tese é o recorte de gênero, que mulheres crianças, crianças mulheres, sofrerão mais do que crianças homens, nesse sentido do que a gente está defendendo aqui do sistema machista, em que você impõe um papel pré-definido para essa mulher e limita a sua atuação na sociedade. Como consequência, olha a consequência disso. Limita-se a atuação da mulher na sociedade. A Mariazinha, 10, 11 anos, que foi trabalhar na casa da fulana, provavelmente não vai concluir a educação básica. Concorda? Provavelmente ela vai cuidar dessa família até a vida adulta, talvez pro resto da vida, pô. Entende? E nesse sentido de limitar a atuação da mulher na sociedade, a gente está falando de deficiências na educação, a gente está falando como consequência da consequência, um déficit educacional, porque deixará de estudar, não concluirá o ensino básico, muito menos o ensino superior, devido a esse trabalho precoce e que limita a atuação dela na sociedade. De novo, precoce, porque não era para ela trabalhar, era para ela brincar e estudar. E limitante ou limitador, porque ela vai deixar de estudar e deixando de estudar, ela não conquista outras oportunidades. Ela deixa de realizar outras atividades e, portanto, outras oportunidades que não vão surgir. Déficit educacional, e esse déficit educacional interferirá
na atuação dela no próprio mercado de trabalho profissional. Interferência negativa no desenvolvimento profissional. Gente, tá pronta a nossa redação. Tá pronta. Tá pronta a nossa redação. Só com 3 textos motivadores e o tema. A gente já fechou nosso projeto. Beleza? Só para deixar claro, eu vou escrever aqui no chat o nosso projeto, tá? Ah, Bruninho, mas eu não gostei que era outra coisa. Tranquilo, você pode buscar outras informações. Mas isso aqui é o suficiente para escrever uma redação, tá? Então, projeto estratégico, tese 1. A, a negligência estatal com a proteção da criança, com a histórica negligência estatal com a proteção da criança. Aí o repertório é a própria história pós-abolição, período pós-abolição, da escravidão, quando se usou a criança como mão de obra, como força de trabalho para substituir a mão de obra escravizada. E a tese 2 é sobre esse tema, né, do trabalho de cuidado, nosso recorte de gênero, não é mais tão histórico, é mais sobre cultura, né? Cultura e sociedade, recorte de gênero, em que a gente falou que esse sistema patriarcal machista faz mulheres sofrerem mais. Então, crianças, mulheres, a quem é imposto o papel de cuidadora e que, por consequência, esse trabalho de cuidado precoce limitará sua atuação enquanto mulher na sociedade, perpetuando déficits educacionais que interferirão negativamente no desenvolvimento profissional. E aí, toda essa ideia é a base do parágrafo para você mostrar que essa criança, mulher, não está sendo protegida pela sociedade. E aqui não é mais exatamente uma negligência estatal. Alguém pode achar que ainda continua sendo negligência estatal. Para mim, aqui o erro é a própria sociedade que deixa isso acontecer. Eu estou falando do advogado, do médico, do professor, do biólogo, do empresário, que permite que crianças trabalhem em suas casas como cuidadoras. E você sabe que isso é normal no Brasil. Você sabe que isso até hoje acontece. Menos, graças a Deus, menos, muito menos. Mas você sabe que era muito comum há pouco tempo atrás. Então, a tese 2, sistema patriarcal, machista, que faz crianças, mulheres sofrerem mais. Não sei qual é a frase que tu vai usar. Eu estou dizendo que essa frase é interessante para tu pensar a tua frase de tese. É óbvio que alguém pode achar que é uma frase muito grande. Então, você pode fazer o rearranjo, né?
mudar uma palavra, encurtar, pensar outra frase. Mas a ideia é essa. O que importa é você falar sobre o machismo, entendeu? O repertório vai ser Judith Butler ou Simone de Beauvoir, tanto faz. As duas têm ideias muito parecidas, tá? Judith Butler, filósofa, ao, ao afirmar ou defender, argumentar, ao defender que há padrões impostos, há padrões e estruturas, vamos deixar um pouco mais complexo, né? Sociais que impõem papéis aos gêneros. E aí segue aquela análise que a gente falou sobre ao gênero feminino é imposto o papel de cuidar, o papel de. A Siri está falando comigo aqui. O papel de cuidar, o papel de servir. Para mim, essas são as duas teses e os dois repertórios. Fechado? Vamos continuar a ler para ver se a gente encontra mais informações, mas para mim esse projeto já está pronto. Bruninho, Letícia está perguntando, tá? Bruninho, mas não dá para usar Capitã de Areia nem uma tese de desigualdade social, porque eu pensei em dizer que nesse filme não, né? É um romance, beleza? É uma obra literária. Antes de ser filme, é obra literária. Que nesse filme, crianças em situação de vulnerabilidade recorrem a trabalhos ilícitos para garantir a própria sobrevivência. E nesse caso, o trabalho surge como uma forma de sobrevivência. Tudo bem, aí nesse sentido, beleza. Capitães de Areia, contexto de vulnerabilidade, para trabalhos ilícitos, se tu chamar assim, trabalhos ilícitos, trabalhos que beiram a marginalidade e criminalidade, como uma forma de sobrevivência, tudo bem, perfeito. Só que lembra, um trabalho ilícito não é visto como um trabalho nesse tema, entendeu? Então, tu tem que defender muito bem essa ideia de que um trabalho ilícito para a sobrevivência não deixa de ser um trabalho. Porque, a depender do avaliador, ele vai pensar que não é um trabalho ilícito. Ele vai pensar que é uma violência, uma criminalidade e tal, entendeu? Então, é preciso que você defenda muito bem isso aí. E ia dizer que, embora a idade mínima seja necessária para proteger a infância, ela deve vir acompanhada de políticas públicas que combatam a desigualdade, pobreza e garantam condições dignas. Perfeito, Letícia. Uma tese, então, nova, uma tese 3 é a ampliação das raízes desiguais ou a ampliação da desigualdade social. E o repertório da Letícia é Capitães de Areia, de Jorge Amado. Lembro que eu estou mais para literatura, né? Então, obra de Jorge Amado. Obra de Jorge Amado. Aí, nesse caso, para defender que as crianças recorrem a trabalhos ilícitos para garantir a sobrevivência. Muito bom, viu, Letícia? Quase que a gente joga fora esse repertório. E nesse caso, o trabalho surge como uma forma de sobrevivência. Embora a idade mínima seja necessária para proteger a infância, ela deve vir, ela é a idade mínima, né?
Ela deve vir, mas é complicado usar ela, porque ela pode ser tanto para a infância quanto para a idade mínima. Então é melhor dizer assim, embora a idade mínima seja necessária para proteger a infância, esse critério deve vir acompanhado de políticas públicas. Estou copiando tudo porque tá muito bom isso aqui, tá? Que combatam a pobreza e que assegure. E aí ela volta para uma palavra, a Letícia volta para uma palavra muito importante que é dignidade, que eu falei lá no começo da análise. Assegure a dignidade. Vai ficar lindo esse texto, viu? A dignidade a essas crianças. Perfeito. Não, gente, tira print aí, pô. Eu não vou mandar anotação, não. Foi mal. Foi mal. Eu não costumo mandar, não, anotação. Tira print, tira foto, porque eu não vou lembrar, não. Não vou lembrar disso, não, tá? Foi mal. Porque acabando aqui, ainda tem que editar a aula. Aí, editando o vídeo, depois eu coloco na plataforma. Aí, enquanto isso, eu tô respondendo fulano, ciclano. É muita coisa. Tira print de tudo. Tira print e foto dessa tela do chat. Tira print e foto também das anotações do tablet. Ah, Letícia, e se eu omitir o que é ilícito, é arriscado? Porque provavelmente do avaliador conhecer, né? Exato. Não omita nada do que é obra muito famosa. Letícia, seja honesta com o seu repertório. Então, diga tudo. Se você omitir alguma coisa e o avaliador conhecer a obra, ele vai saber que você omitiu, chances inúmeras, gigantescas de você perder ponto. Não vale a pena. Seja honesta. João perguntou, João Arthur, esse pensamento seria válido também para o trabalho braçal com os homens? Com certeza. Só que não é mais um, só que não é mais uma questão do sistema patriarcal machista. Não exatamente, tá? Porque aí vai enfraquecer um pouquinho. Eu acho que o trabalho braçal para os homens, tudo bem, tem a ver com machismo também, né? Que o homem é forte, que o homem. É, pode ser. Pode ser também. Porque imposta a ele essa ideia da virilidade, da força, né? Então, o trabalho braçal ligado ao menino, criança, faz sentido também ainda para a sociedade machista. Só que eu acho que para Enem é muito mais válido tu pensar machismo ligado à mulher sofrendo mais, não o homem. Ainda que faça sentido, para Enem é melhor, tá? Só por uma questão de estratégia. No caso, a visão machista estaria sendo imposta discretamente na cultura e assim perpetuando desde cedo. Exatamente, Laís. Essa visão machista da mulher como cuidadora, da mulher como servidora, aquela que serve do âmbito doméstico, isso começa desde cedo. Tanto é que na minha época, Laís, não sei hoje como é que estão as mães, mas provavelmente não deve estar muito diferente. Na minha época, minha irmã, minhas primas, elas arrumavam as camas da casa. Meu irmão, olha que loucura. A gente criança, a gente não percebe isso, né? A gente só vai entendendo isso depois. Mas aí, durante um tempo, a gente começa a se questionar, né? A partir de um momento, a gente começa a se questionar. Por que a minha irmã ou minha prima tá arrumando as camas da casa se essas camas foram ocupadas por pessoas outras? O primo, o tio, a mãe. Por que tem que ser a mulher? Então, desde cedo isso é ensinado. E como você falou, né? Ela vai sendo imposta discretamente. Maravilha, meus amores. Nossa, que lindo. Lindo demais. Perfeito, perfeito. Vamos continuar? Mas a gente já tem três teses e três repertórios, viu?
Vamos continuar pelo deboche. 3. Sementes. Caramba, a gente chegou a três teses, três repertórios, com apenas dois textos motivadores, tá? Só para deixar bem claro. Texto 3. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente, é a mesma coisa com a gente, que é para ser gentil, como foi para florir, mas sem água, só e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Para ser adulto sem tumulto não existe atalho. Bom, bonito, né, velho? Bom demais. Emicida, ele é maravilhoso. Aí veja só, essa poesia, essa música do Emicida, ela confirma ideias que a gente já tem, concorda? Não consigo pensar outra tese, outro caminho muito claro, específico. Eu vejo mais só como uma confirmação de coisas que a gente já sabia, que é a ideia de você ser inserido precocemente e que essa ideia do precoce faz com que você limite a atuação daquela criança na vida em sociedade. Bruno, na tese 3 eu tenho que exemplificar essas políticas públicas, eu deixo isso para intervenção. Pode deixar para intervenção, mas se sobrar espaço, Letícia, sempre coloque exemplos na argumentação. É muito importante. Valoriza muito a sua argumentação. Como ela está muito robusta, Letícia, a tua argumentação está muito robusta, está perfeita demais, eu acho que não precisa. Mas sobrando espaço, não custa nada, né? Laís, um dos caminhos que eu pensei foi nessas crianças que se tornaram adultos invisibilizados, já que ele não vai ser valorizado no mercado de trabalho e dessa forma se consolidaria na parcela pobre da população. Só que fiquei com medo de acabar indo além demais. Olha a análise da Laís Braga, que faz muito sentido. Adulto, tumulto, não existe atalho. Ela foi para um caminho de invisibilidade social. Não acho que você foi além demais. Eu acho que você fez uma análise muito pertinente. Eu só acho que foi além demais para o que a música da letra fala. Ela não fala sobre invisibilidade, entendeu? Ela fala sobre o roubo da infância. O fato de a gente estar roubando as infâncias. É muito mais sobre as infâncias roubadas. Mas faz muito sentido você ter pensado isso, porque qual é a infância que está sendo mais roubada? A infância pobre, a infância negra. Muito mais, né? Concorda? A infância pobre e negra. E aí, nesse sentido, faz total cabimento você pensar em invisibilidade. Aí a Letícia leva isso para mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho precarizado, concorda? Inclusive muito similar historicamente a um trabalho escravo, escravizado, que nesse caso aqui seria trabalho análogo à escravidão, um potencial de trabalho análogo à escravidão. Ou seja, Laís, a perpetuação desse problema histórico que foi a escravidão. Aí, se for nesse caminho, eu acho que faz, se for nesse caminho, eu acho que faz muito sentido. Tranquilo? Mas veja que eu comecei primeiro com essa ideia de que as infâncias estão sendo roubadas, para deixar bem claro onde é que começa essa ideia. Entendeu? Aí a questão da... Lembra que eu falei ontem sobre a linearidade, a argumentação linear? Aí eu acho que para ela ser bem linear mesmo, só faltou essa infância roubada para começar. Aí para mim agora está completo. Tem A, tem B e tem C. Não sei se você concorda comigo, Laís, mas agora eu acho que fica bom demais.
Sim, dá para você encaixar isso tranquilamente na tese um. Bom, 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 bom. E você ainda continua tendo aqui o aspecto histórico, né? O que é massa, que a gente gostou muito de ter essa historiazinha, né? Mas é outro caminho, tá? Porque aqui você, apesar de manter a ideia de escravidão, não é exatamente a mesma coisa. Você está falando mais sobre invisibilidade no futuro. A criança no futuro. Quando você fala desse mercado de trabalho, é o futuro da criança, né? Então, eu gostei demais também porque você vai para essa nova perspectiva. A gente estava muito pautado na infância histórica, aquela da industrialização do Brasil, pós-abolição, em que eu uso a criança para substituir a mão de obra escrava. E que hoje isso se mantém enquanto falta de proteção. Aí você poderia, obviamente, ir para esse caminho, as infâncias roubadas, e segue aqui até essa ideia do mercado de trabalho precarizado. Gosto demais. Ou você pode começar já na tua análise, já com a infância roubada. Não precisa fazer aquela história lá da industrialização. Tudo bem? Não sei se deu para entender, mas ou você pode pegar e juntar, ou você pode só fazer a tua análise, que já ela sozinha dá conta pra caralho. Que lindo, viu, gente? Parabéns, parabéns. Belíssimas análises. Vocês são fantásticos, velho. Na moral. Na moral. Vamos terminar a leitura? Texto motivador 4. É aqui uma criança trabalhando, triste, uma criança sorrindo, brincando. Trabalho, brincadeira. Aqui a importância, ó, a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil. E esse desenvolvimento que eu vejo aqui, por conta da carinha triste, muito ligado ao desenvolvimento mental, psicológico, né? Triste, feliz, e o desenvolvimento motor, enfim, que foi coisa que a gente já comentou, né? A criança foi feita para brincar e para estudar. Isso é fato. Se ela está trabalhando, ela não está cumprindo com o que ela deveria realizar. E aí aqui é a sombra, né? É o que não está acontecendo. Isso é a sombra disso que está acontecendo. Então, expectativa e realidade. Texto 5. Relação entre trabalho infantil e pobreza. Pobreza segue trabalho infantil, ou seja, eu vivo um ambiente de pobreza, então eu tenho que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Ao trabalhar, eu deixo a escola, diminuo meu rendimento escolar no mínimo, ou deixo a escola. Por deixar a escola, eu tenho uma insuficiência ou falta de qualificação profissional. Essa deficiência, esse déficit educacional reverterá, se reverterá em trabalhos precarizados ou mal remunerados. E se eu estou trabalhando para ganhar mal, sem direitos, eu vou manter o ciclo da pobreza. Então, aqui nós temos um desenho perfeito, um, quando é assim, velho, uma imagem com textos, um infográfico sobre a manutenção do ciclo da pobreza, ou perpetuação do ciclo de pobreza. Aí, por exemplo, esse texto motivador 5 tá maravilhoso para aquele debate sobre a mulher. Concorda? A criança, a mulher.
que pobre foi levada para trabalhar dentro da casa do fulano cicrano, deixou a escola, aí mantém o ciclo. Texto 6. Manifesto contra a redução da idade mínima para o trabalho. Nós, crianças, adolescentes e jovens, sujeitos sociais, isso é muito importante, sujeito de direitos, né? Sujeitos sociais significa sujeito de direitos. Com prioridade absoluta, lembrando que essa prioridade absoluta na Constituição de 88 é o artigo 227, prevista na Constituição, vindos das mais diversas regiões, egressos e não egressos do trabalho infantil, escrevemos esta carta exigindo que nossos direitos sejam reduzidos. As propostas que visam reduzir a idade laboral de 16 para 14 anos são inconstitucionais. Consideramos a mudança prejudicial para o Estado democrático de direito. Lembre que democracia, não esqueçam nunca disso, tá? A democracia é muito importante para as nossas argumentações, porque sem democracia não é possível conquistar justiça, igualdade e dignidade, principalmente justiça, tá? E para todo o povo brasileiro, em especial para a garantia dos direitos humanos de adolescentes e jovens do nosso país. Escrevemos não apenas por nós, mas por aproximadamente 30 mil crianças que sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam, e por todas as crianças e adolescentes que assumiram a responsabilidade de trabalhar. Isso aqui é muito, muito simbólico. A responsabilidade de trabalhar. A única responsabilidade da criança deveria ser brincar e estudar, e não trabalhar. Linda carta, lindo, lindo texto motivador para encerrar a coletânea. João Arthur, falar que isso pode virar um ciclo que vem desde o avô que sofreu com isso e faz com que o pai sofra com isso e também o filho é um caminho? Com certeza. Esse texto motivador 5 é exatamente sobre isso, Arthur. João Arthur, exatamente, velho. Esse ciclo de pobreza não é da própria pessoa apenas, não. É de gerações. É um problema geracional. Miguel Cauã, professor, me veio uma memória de um curta-metragem que traz esse ciclo. Acho que se chama Vida Maria. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Na hora eu lembrei também, mas não lembrava do nome, velho. É muito bonito esse curta. Você encontra tranquilo, galera, no YouTube. Vida Maria, não é isso, Matheus? É, Miguel. Que é justamente sobre as Marias do Brasil, né? Que vivem esse ciclo de pobreza. E faz muito sentido com o recorte de gênero que a gente fez. Maria é uma mulher. E no vídeo tá ela lá trabalhando na casa como cuidadora, né? Fazendo realizando os afazeres domésticos. Aí passa o tempo, ela fica adulta, envelhece, deixa essa tarefa para a filha, que fica adulta, envelhece, e isso se repete. Muito bom, caso alguém não queira usar a Judith Butler como repertório, pode usar esse documentário. Não, documentário não, curta-metragem. Uma animação, inclusive, né? É uma animação, não é isso? Esse curta é maravilhoso. Cinema, né? Obra artística. Perfeito, perfeito demais. Aí, quem não quiser usar Judith Butler, na verdade, usa como uma ideia como se fosse sua, né? Não cita a autora e usa a obra artística Vida Maria. Belíssima, belíssima, belíssima. Meus amores, tô feliz demais, viu? Feliz demais com essa aula. Tenho certeza que eu vou disponibilizar para a turma Power, para eles poderem ter acesso a essa aula. É, como eu falei antes, se você é da turma Power e assistiu essa aula, é porque tivemos alguns problemas de áudio na gravação da primeira aula da turma Power, que foi esse tema,
E eu acho que como a aula encaminhou para uma coisa mais densa, ficou muito denso, uma análise muito foda, profunda, eu não vejo problemas em disponibilizar para a turma Power. Vocês elevaram muito o nível na aula de hoje, sério mesmo. Não que nas outras aulas vocês não tenham um nível muito foda, não me entendam errado, tá? É porque a gente conseguiu, com muita calma, trilhar caminhos que são super relevantes para debater a sociedade brasileira, entendeu? Um caminho muito fácil que a gente poderia ter feito é falar sobre educação, de como a educação é importante para, mas a gente não começou pela educação. A gente começou, por exemplo, pelo fato de a Maria estar trabalhando na casa de outras pessoas como empregada doméstica e isso dificultar para ela frequentar a escola. E como esse ciclo vai se repetir, como o Miguel falou, em um problema geracional. Putz, lindo, velho. Belíssimo, 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 belíssimo. Tô muito feliz com essa análise, muito feliz mesmo. Obrigado por hoje, viu, gente? Obrigado demais. Parabéns. Se ninguém mais tiver dúvida, dou por encerrada a aula para eu poder editar e colocar no site. Vocês que mandam.